Aleluia. Obrigado, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 22. Lucas 22, deixa eu ver o versículo aqui. 31. Quem puder me auxiliar, ficando de pé. Aleluias. Glória a Deus. Que o Senhor esteja conosco. Baixa sempre um pouquinho, que já está um pouquinho alto. Aleluias. Quem está alegre por estar na casa do Senhor, dá um glória a Deus. Aleluias. Nosso Senhor é maravilhoso. Diga para o seu irmão. Prepara o teu coração para ouvir o que Deus quer te falar. Não se escandaliza. Não fica chateado. Porque Deus te ama. E por isso quer te despertar. Amém. Glória a Deus. Ô Simão Pedro, ô Simão Pedro. Quantos Pedro tem aqui? Cada um de nós é um Pedro. Tem Pedro e Pedrinha. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar com trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Por favor, reduzir aqui o que já está. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse dia especial na tua casa. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Nós podemos te louvar no Espírito, Pai, através de Jesus Cristo. Mas agora há ensinamentos vindo de ti. Ensinamentos para os dias que estamos vivendo. Pai, para esse momento tão especial e tão difícil das nossas vidas, da vida da igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, vem abrir os nossos corações, o nosso entendimento. Vem falar conosco. Vem tirar agora, Senhor amado, tudo aquilo que não vem de ti. E usa esse homem, Senhor, que fala para trazer a tua palavra limpa, Senhor, clara, Senhor amado, vinda do teu coração para tocar os nossos corações. E que todo e qualquer impedimento que se levanta nesta casa e nos nossos corações, que seja repreendido agora em nome de Jesus. Se há um intruso aqui, eu repreendo agora, pega tudo que é teu e sai deste lugar, e não volte mais, em nome de Jesus, porque esse é dia do Senhor, é o dia que o Senhor nos deu, e nós vamos celebrar, nos alegrar, ser exortados por Ele, para a glória dEle, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar. Eu creio que vem um novo tempo aí, eu creio que Deus quer que as famílias sejam restauradas, que você seja usado como um vaso nas mãos do Senhor para restaurar muitas vidas. Quem crê nisso? Então se prepara, porque Deus quer te preparar para isso. Deus quer devagarinho te preparar. O Senhor quer nos preparar a sua igreja e preparar cada um de nós para enfrentar os desafios dos nossos dias, dos dias de hoje, da nossa época. O relógio está rodando e as coisas estão se cumprindo. Gradativamente a palavra de Deus está se cumprindo. Está um pouquinho alto. Vemos nesse momento tão especial e confuso, por um lado, uma certa liberdade de atuação do inimigo. Ideologias, ataques a famílias, a valores cristãos, violência, desentendimentos, guerras,
a intolerância entre as pessoas. Tudo isso faz parte da estratégia de destruir a cada um de nós, de destruir o ser humano. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas se por um lado isso está acontecendo, por outro lado, o Senhor está dizendo que Ele está preparando o povo dele porque é tempo da colheita. A chuva serôdia está para cair. Um novo derramar do Espírito sobre a igreja do Senhor está vindo aí, está bem próximo. Quem crê nisso? Porque os últimos dias estão aí, agora é a grande guerra. Agora a ira de Satanás aumenta para tentar levar aqueles que ele pode levar, e por outro lado o poder de Deus é derramado sobre a igreja, para que a igreja venha colher aqueles que ainda Deus quer recolher para Ele, amém. A igreja precisa de autoridade agora, a igreja precisa de discernimento, a igreja precisa de sabedoria, a igreja precisa do poder de Deus na sua vida. E o Senhor quer derramar. Desde março Ele tem nos dito, vem um novo tempo aí. Mas para Ele derramar, e Ele vai derramar daqui a pouco, é necessário que os corações sejam preparados. Como Maria falou, o trono é o coração, é ali que Deus pode atuar, é ali que há a presença dEle, é ali que o poder dEle começa a emitir luz, a emitir poder, a emitir amor para aqueles que estão ao nosso redor. Se o coração está fechado, pode cair chuva serôdia, e você não é atingido. Mas se você se preparar, Deus vai fazer uma grande obra com você. E eu prometi que iríamos entrar em Atos. Saímos de Laodiceia, aquela igreja morna. Diga para o seu irmão, não tem mais lugar para a igreja morna. Pode dizer para ele. Não tem. Nós estamos saindo de Laodiceia e caminhando com Atos, como Deus falou assim, não, mas primeiro olha Pedro, porque você precisa estar preparados para buscar o derramar do Espírito Santo de Deus, para chegar a uma igreja cheia do Espírito. Pedro era aquele homem que que Jesus estava preparando para ser usado no momento de Pentecostes. Deus está querendo te preparar para usar no momento em que a igreja estará cheia do Espírito Santo dele. Então, Deus nos colocou essa vida de Pedro, e o jeito que Jesus Cristo tratou Pedro e preparou Pedro para que ele fosse usado com poder para nos ensinar e nos levar à trilha de Pedro. Quando eu olho para Pedro, eu olho para o espelho. Quando você olha para Pedro, você está olhando para um espelho. Os erros cometidos por ele são erros cometidos por cada um de nós no dia a dia. E a forma de nos recuperar, de sermos restaurados e preparados, também é a mesma forma com que Pedro foi restaurado, preparado para a obra do Senhor. Diga para o seu irmão, eu quero ser preparado. Estar pronto para fazer a obra do Senhor. Então hoje nós vamos aprender com Pedrinho. O contexto desse Lucas 22 aqui, que nós acabamos de ler, está chegando o momento final. Jesus já fez a última ceia e está prestes a ir para o Getsemane, onde ele vai fazer aquela oração, e ele está falando ainda com os seus discípulos. Acabou a ceia, eles falaram quem é o maior, quem é o menor. Jesus explicou, o maior é aquele que servir, né? É diferente de ser chefe, é ser um servo. E aqui agora ele fala diretamente a um Pedro, que já havia andado pelas águas, Pedro que já estava há 3 anos andando com ele, Pedro que viu milagres e mais milagres, Pedro que teve até a sua sogra sendo curada na casa dele, mas viu todas as espécies de milagres. E Jesus chega agora e começa a falar algo a Pedro que nos ensina muito. E eu gostaria que o Espírito do Senhor hoje falasse ao teu coração. Ele chega em primeiro lugar e diz assim: Simão, Simão,
eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Veja, Satanás, lembra dos nossos amados irmãos da Assembleia? Está passando na peneira, lembra disso aí? Está aqui, ó. Passando na peneira, o trigo, não é? Passando na peneira do trigo, ou seja, você vai ser tentado, amado. Pedrinho, você vai ser tentado. Lembra de Jó? Satanás chegou lá e pediu autorização a Deus para tentar Jó. Aqui o que Jesus está falando é, Satanás pediu autorização para tentar você, Pedro. Quando Satanás vem tentar você, ele primeiro teve que pedir permissão a Deus para tentar você, os homens de Deus, amém? E a palavra de Deus diz que você não será tentado mais do que você pode suportar. Jesus está ali controlando a situação. E ele complementa: eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não faça o que ele fizer, ele não vai te destruir totalmente. A tua fé não vai desfalecer. Você não vai morrer na fé. A tua fé não será morta. Sabe por quê? Porque eu estou intercedendo por você, Pedro. Hoje, sabe por quê a igreja ainda não desfaleceu totalmente? Porque o Senhor está à destra do Pai, intercedendo pela igreja. Sabe por quê a tua fé ainda não desfaleceu totalmente? Porque Jesus está à destra do Pai, intercedendo por você. Mas é hora que o inimigo pode peneirar. Há um momento que Deus dá o sinal verde, ele cumprindo os seus planos, ele diz, é hora de peneirar, pode ir lá peneirar, mas o Senhor está ali orando por nós, amém? Sem a oração de Jesus, todos nós já teríamos caído de vez. Agradece ao Senhor, Senhor, obrigado, porque tu tens nos amado, intercedido por nós. E nesse momento em que o inimigo pediu autorização para peneirar a igreja, tu estarás conosco. Aleluia. Vamos seguir adiante. Agora ele fala uma coisa que quando eu li isso aqui, eu falei, rapá, e eu queria que você falasse rapá também. Olha só, quando te converteres, fortalece a tua igreja, fortalece os teus irmãos, fortalece para que eles não caiam, fortalece para que eles possam enfrentar a ação maligna na vida deles. Mas Jesus falou, quando te converteres. O que Jesus está falando é, Pedrinho, você não está convertido. Você ainda não se converteu. O fato de você me seguir 3 anos, o fato de você estar ouvindo a minha palavra, o fato de você ter realmente aberto mão do mundo, o fato de você ter andado pelas águas, o fato de você ter presenciado milagres e mais milagres, não garantiram a tua conversão. Você caminha comigo ainda com seus pés. Mas caminhar comigo, Jesus, é mais do que caminhar com os pés. É caminhar com o coração. É caminhar com todo o vosso coração. Pedro, lembra que ainda há pouco eu te ensinei. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e venha. Aparentemente você tomou a cruz. Mas Pedrão, você ainda não se negou. O eu dentro de você ainda está muito forte. Você ainda está dominando o teu coração. E tanto é que, olha só, veja o que
o meu amado Pedro respondeu. Ele, porém, respondeu: Senhor, porque Jesus tinha falado para os discípulos: todo mundo vai me deixar. E ele diz assim: Senhor, eu estou o quê? Lê, por favor. Eu estou... lê, amado. Eu estou o quê? Pronto. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão. Eu estou pronto para morrer por ti. E te digo mais, Pedro falou isso com toda a sinceridade de coração. Mas temos aprendido aqui que o coração é enganoso. Temos aprendido aqui que precisamos colírio para os nossos olhos, para entender o que realmente acontece dentro de cada um de nós. Muitos de nós não têm conseguido discernir o seu próprio coração. E por isso acham que, como Pedro, que já estão prontos para fazer a obra do Senhor, que já estão prontos para receber o poder que vem do céu. O que você vai fazer com o poder que vem do céu na tua vida, se você não estiver pronto de coração? Impressionante que a foto, como eu falei semana passada, a foto de Laodiceia era completamente diferente da foto de Jesus. Hoje, a foto que Pedro faz de si mesmo, a selfie de Pedro, é totalmente diferente da selfie, da foto de Jesus. Pedro diz: eu estou pronto até para a morte. Ele queria mesmo, ele queria isso no coração. Só que ele ainda estava na carne. E Jesus dá uma outra foto para ele, mas Jesus diz: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. É interessante que o amado Pedro, que era um homem tão questionador, ele não questionou o fato de Jesus dizer que ele não era convertido, e não questionou essa afirmação de Jesus. Ele simplesmente negligenciou o que Jesus falou. Ele não deu ouvidos às palavras de Jesus. Ele, quando ouviu: você vai negar ele? Eu, hein? Jesus, eu negar? Eu dou minha vida por ti. De forma sincera falava o homem, falava Pedro. De forma sincera, muitas vezes nós falamos que queremos seguir. Aquele que é discípulo mesmo, que quer ser discípulo, ele quer realmente fazer isso. Só que muitas vezes não consegue. Só que muitas vezes o coração não está preparado. Só que muitas vezes ele não está preparado para fazer isso. O próprio discípulo não enxerga, mas Jesus enxerga e fala conosco. Quem acha que está preparado aqui, ouça as palavras de Jesus. Vocês não estão. Quando a coisa piorar, muitos vão me negar. Mateus 10:33. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. A história continua. Amado Pedro, cheio de si mesmo, negligenciou. Achou que Jesus estava ou exagerando, ou falando de forma simbólica, não sei. E Jesus continua dando chance a Pedro e aos seus discípulos. Ele chega no versículo 40, vem comigo ali, ele já está no Getsemane. E ele diz: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para quê? Maria não sabia que eu ia pregar isso não. Orai para que não entreis em... Aleluia. E lá em Mateus 26, nós vamos olhar daqui a pouco, ele diz: a carne o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orem para serem fortalecidos, para que vocês possam enfrentar a tentação que está batendo a porta. Igreja do Senhor, essa é a palavra de Jesus para você também hoje. Começa a orar, começa a despertar, porque a tentação está batendo a porta. Se você continuar achando que está preparado, a tua carne está te dominando, e na hora que você precisar, não tem força, e você vai cair como caiu Pedro.
46, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em momentos difíceis como o que nós estamos vivendo. É um momento especial na igreja, no mundo, em especial no Brasil, em especial ainda mais no Rio de Janeiro. Em momentos difíceis, levanta, diz o Senhor, levanta, clama e pede socorro a Deus. Não dá uma de que você está pronto. Nas tuas forças nós não iremos conseguir aquilo que o inimigo está armando com a permissão de Deus. É hora de peneirar. E se você quer vencer, você precisa levantar. Você precisa orar, como foi. Maria não sabia nada disso, Deus falou com ela. Precisamos orar, precisamos despertar, precisamos orar uns pelos outros, precisamos parar de dormir como eles estavam dormindo enquanto Jesus orava. Venha em Mateus 26. Marca Lucas 22, vem em Mateus 26. Em outras palavras, 26, 40. Lá, aqui Jesus está no Getsemane, né? Lembra disso aqui? Ó Senhor, forte de mim esse cálice. Lembra disso? A grande luta de Jesus está aqui. E os discípulos estão perto dele. E ele pediu para que eles orassem e intercedessem com ele. 26, 40. E voltando para os discípulos, como é que ele achou os discípulos? Em tempo estratégico, em tempo decisivo, em tempo em que haveria um novo patamar no reino espiritual, uma mudança no reino espiritual, aonde estão os discípulos? Esse é o retrato da igreja do Senhor, que não discerne o tempo que nós estamos vivendo. E Jesus deixou aqui para todos nós lermos. Então, ele disse: nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. E aí o que Maria falou, sem saber. 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é... Olha, Pedro está ali dormindo também. Pedro não anotou aquilo que Jesus falou. Pedro não deu tanta atenção às palavras de Jesus Cristo sobre ele. Ele achou e continua achando que está pronto. E muita gente na igreja continua achando que está pronto. Afinal, eu sou de Jesus e não abro. Pedro também era de Jesus e não abria. Pedro largou a família dele toda. Largou os negócios dele todos. Mas Pedro ainda não estava preparado. A igreja do Senhor ainda não está preparado para aquilo que está batendo a porta. E não tem jeito. Sabe o que não tem jeito? Deus espera até um certo tempo que a igreja levante. Mas o relógio não para. O relógio do tempo não para. O relógio de Deus não para. As coisas vão acontecendo. Quem estiver preparado, quando acontecer, está preparado. Quem não estiver preparado, eu avisei. A escolha de vocês. Quando eu falo eu, estou dizendo Jesus. Ele avisou. Ele está avisando. 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: o quê? Ainda estão dormindo? Ainda estão distraídos, dormindo? Eis que agora não tem mais jeito. Eis que é chegada a hora, disse Jesus. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos. E agora levanta para enfrentar do jeito que você está. O relógio não para. Está vindo aí o inimigo, preparando o ataque dele à igreja. Você já vê ao longe, isso que a Maria falou, é ao longe o ataque. Vai ter coisa muito maior, nós vamos aprender em Atos. Vai ter coisa muito maior acontecendo contra a igreja.
E vocês estão onde? Estamos dormindo. Vai chegar a hora, ele vai bater a porta, vai te encontrar. Como é que você vai estar? Você vai ter que enfrentar o momento. E Jesus disse: bom, chegou a hora, levanta e entra agora. Vai enfrentar Pedrinho. Pedrinho ainda senhor de si. Levantou, foi na pia. Não sei que você não deve ter pia não, mas ele foi na pia. Lavou o rosto, escovou o dente, com aquela roupa maravilhosa. Está preparadão, Pedrinho. E lá vem os soldados. Pá. O inimigo está batendo a porta. Lá vem ele. Pá. Aí vem aquele cara e beija Jesus, o beijo da traição. Lembra disso? Pedro, senhor de si, se não entrou, se não fortaleceu o espírito, ele vai reagir como? Na carne. E ele está na carne. Na carne ele era super valente. Ele pegou a espada e cortou as orelhas do Marlon. Malcolm, mas aqui é Marlon. Cortou as orelhas do Marlon. E continuava senhor de si. Qual é? Quem mais? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Aí Jesus vem e pega. Para aí, Pedrinho. Devolve a orelha do Marlon que precisa louvar lá na nova vida, não. Botafogo, se você aí bota ali. Pedro na carne olha para aquilo e se perde. Não estou entendendo mais nada. Agora não entendi. Que deu o Espírito para discernir o que está acontecendo. Não tem. Ficou tonto. Ficou tonto, levaram Jesus, ele ama Jesus, como poucos, né? Ele realmente é sincero no coração. E ele vai seguindo Jesus. Só que ele vai seguindo Jesus como? De longe. Ele segue Jesus de longe. Ele não está entendendo. Quantas vezes você passou por um momento que você estava achando que Deus ia fazer assim, Deus fez assado, você levou assim, peraí, mas eu ainda sou de Deus. Só que você fica meio tonto, você fica meio sem saber o que fazer. Você faz assim, e aquele nosso vigor espiritual e aquela alegria parece que é levada, e agora o grande Pedro começa a ficar meio tonto, seguindo Jesus de longe. Ele não queria abrir mão de Jesus de jeito nenhum. Só que agora ele senta na mesa dos escarnecedores, né? Está lá escrito lá em Lucas. E ele começa a conversar. Diz a palavra que ele ficou ali 1 hora com os caras. Salmo 1 diz para você não sentar na mesa dos escarnecedores. Não senta, por favor, porque, amigo, as más companhias acabam com a gente, diz a palavra do Senhor. E ele está ali, cada vez mais fraco. Até que a terceira vez ele negou. Quer ver isso aí? Vamos ver isso aqui. Onde é que diz que ele... Deixa eu ver se Pedro segue de longe. Não sei onde é que está esse versículo, mas em algum lugar que está aqui. Em algum lugar, ou aqui, ou lá em Mateus, diz que ele segue de longe. Mas aqui em Lucas está... é que eu estou em Mateus, cara. É lá em Lucas, tá? Volta para Lucas, por favor. 54, prenderam, levaram. O 54. Levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. 22, 54. Pedro seguia seguia de longe. E quando se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Aleluia. E aí veio uma criada, aí Pedro negou a Jesus a primeira vez. O 59 diz que ele fica ali mais cerca de 1 hora. E aí 60, Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Antes de ir para o galo, vamos prosseguir de longe. Amados, hoje muitos seguem Jesus de longe. Têm certo temor do Senhor. Frequentam culto,
mas o coração ainda está longe do Senhor. No momento da tentação, fraqueja. No momento da vergonha da cruz, não tem coragem. Olha que Pedro tem coragem para enfrentar alguém com a sua espada. Exército. Mas falta coragem a Pedro de passar pela zombaria, pela vergonha da cruz. Medo de ver o que vai acontecer com ele agora. Eu me lembro que eu era novo convertido. Eu estava na alegria do Senhor e uma vez fizeram uma greve no meu trabalho. E eu fui como Pedro. Vou entrar nesse negócio. Sou cristão, vou entrar sozinho hoje aqui. Eu vi o poder de Deus na minha vida naquela época, vou entrar. Aí o cara lá parou e começou a bater papo, não sei o que. Eu falei, não, eu quero entrar. O cara, peraí, rapaz, e não sei o que. Meu irmão, e eu parei para conversar. Parei para conversar, dancei. Aquela minha força que estava na carne, querendo... E o cara começou a falar um monte de coisa, que Jesus era isso, que Jesus era... Que na verdade Jesus queria os pobres, ajudar os pobres, e aquela greve era para os pobres, e não sei o que. Eu comecei assim, quer saber de uma coisa? Esse cara tem razão. Mas na verdade eu estava com medo da zombaria. Porque uma coisa que eu tinha visto na época é que tinha um mendigo ali, lembra, amor? Um mendigo no Largo Machado, todo de índio. E Deus falou, vai lá e ora por ele, no meio da rua, do Largo Machado. Eu cheguei lá e paf, botei a mão no índio e tinha um outro do lado, nem me lembro como é que era, um era surdo, o outro era... Eu tinha os dois e eu estava ali orando, aí preguei para um, preguei para o outro, digo, mas ali ninguém me conhecia. No meu trabalho, as pessoas iam saber que ele é o cara que passou pela greve, é o Bíblia de Jesus, e eu ia sofrer aquela zombaria. Quer saber de uma coisa? Não suportei, voltei para casa. Não entrei, voltei para casa. A vergonha, a zombaria, ficar ali pregando com a vergonha para todo mundo passando, mas as pessoas não me conhecem. E eu aí fazia tudo com índio, tudo com ceguinho, foi quase um culto ali, maravilhoso, e eles foram tocados no coração, glória a Deus. Mas quando tem alguém que vai zombar de você na universidade, no teu trabalho, você precisa estar realmente no Espírito, senão você cai. E o meu amado não estava preparado, e o meu amado Pedro, diga comigo, Pedro, um homem como eu, ficou na carne, não intercedeu, não ouviu as palavras de Jesus, negligenciou no Espírito, não orou, não vigiou, a hora chegou, enfrentou na carne e caiu. Não tem jeito, isso é consequência. Pedro caiu. E Pedro, ao cair, Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Na mesma hora, o que acontece? O galo cantou. O galo cantou para chamar a atenção de Pedro. Aí diz o 61, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali e chorou copiosamente. Você entendeu a queda do Pedro? Andou na carne, senhor de si, alta confiança. Todo mundo que confia em si mesmo acaba negligenciando a vida espiritual, anda mais na carne, não nega muito a si mesmo e acaba caindo quando a coisa fica muito feia. Cai. Agora você precisa entender como Pedro volta, porque a história de Pedro é minha história, é a tua história, e Deus quer que você volte, Deus quer que você seja restaurado.
Deus está te preparando para fazer a obra dele, apesar da tua fraqueza, apesar de você precisar colher para os teus olhos, apesar de você achar que tu é o cara, que você não é o cara, nenhum de nós é o cara, Jesus é o cara que morreu por nós, dele vem todo o poder, a ele toda a honra e toda a glória, todo louvor. Esse Jesus não esqueceu de Pedro. Esse Jesus não desiste de Pedro. Esse Jesus não desistiu de mim, como eu neguei ele lá e saí também, vim para casa. Não desistiu. Ele jamais desiste de nós. Ele foi àquela cruz por cada um de nós. Aleluia. Ele estava intercedendo por Pedro. E ele falou: galo, canta agora. Canta agora, para que Pedro se lembre das minhas palavras. Eu avisei. Mas ele não lembrou, ele não deu ouvidos. Agora canta, galo. O galo já cantou na tua vida, amado? Para você cair em si? Para a ficha cair? Sabe como é que o galo cantou na vida de Davi? Através de Natã. Natã chegou para ele: você pecou, cara. Pedro estava ali e não está nem ligado do que acabou de fazer. A gente, quando anda na carne e vai se perdendo, a gente acha que está tudo indo muito bem. E nem nota os erros. Por isso que a palavra diz, um abismo chama outro abismo. Estou achando que está tudo muito natural. Exatamente, está tudo muito natural. Mas para você fazer a obra do Senhor, não pode ser natural, tem que ser sobrenatural, tem que ser com o poder de Deus na tua vida, amém? Tem que tirar essa tua autoconfiança e colocar total dependência do Senhor na tua vida, porque senão você não vai chegar aonde Deus quer e você chegue, e aonde Deus quer que você chegue, é muito bom, é muito bonito. Ele quer a restauração da tua vida, da tua casa, do teu casamento, da tua família, da tua igreja, do teu ministério. Ele quer mudar esse bairro para a glória deles, mas quem vai usar? Mas eu vou preparar Pedro aí, hein? Cantou o galo, e Pedro agora sim lembrou das palavras de Jesus. Diz aqui, lembrou das palavras de Jesus. Ele me avisou. Ele me avisou. Como eu pude trair Jesus? E chorou amargamente. E reconheceu o seu erro. E a ficha caiu. O erro da autoconfiança, o erro da negligência espiritual, o erro de não dar ouvidos às palavras de Jesus, o erro de não discernir que o tempo era decisivo, que Jesus estava falando. Amados, o tempo é decisivo nas nossas vidas, nessa geração. Não faça como Pedro. E diz a palavra que ele sai e chora amargamente. Mas há uma coisa que está escrito aí, que muda tudo. Venha comigo no 61. Então, voltando o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro o quê? Se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera. Fixou os olhos em Pedro. Rafael está lá. Rafael ou Pedro? Ah lá, está até debaixo assim, ó. Tem que nem o Pedro, ó. Rafael acabou de negar Jesus. O galo cantou. Jesus está aqui, sendo torturado, envergonhado, questionado. O galo canta.
Jesus olha para Pedro. Esse olhar fez toda a diferença. O olhar de Jesus não foi um olhar de condenação. Se fosse comigo, eu te diria: bem feito, Pedro, eu te avisei. Não te avisei, cara. Não. Um olhar de ternura. Um olhar de compaixão. O olhar da graça de Deus. Um olhar que transmitia a Pedro: eu tentei te avisar, Pedro, para que isso não acontecesse. Pedro está até de cabeça baixa lá. Eu tentei te avisar. Mas Pedro, eu continuo te amando. Pedro, eu continuo investindo em você. Pedro, eu vou te restaurar. Pedro, lembra que eu disse que estaria orando por você e você não ia desfalecer a tua fé? Pedro, tu vais lamentar sim. Pedro, tu vais chorar sim. Mas Pedro, tu vais sair dessa. E eu creio que o olhar de Jesus era como um raio de luz, entrando pela escuridão da alma de Pedro naquela hora. E entrou e penetrou. E Pedro ficou tonto. Ele chorava e lembrava do galo e lembrava do olhar de Jesus. Se Pedro fica só com o galo, sem o olhar de Jesus, a sua memória jamais seria curada. Muitas pessoas não conseguem, às vezes, ultrapassar um trauma no passado, porque não conseguiram ainda enxergar o olhar de Jesus. Sabe como é que Deus cura nossas memórias, cura as coisas ruins? Colocando imediatamente uma coisa maior sobre nós, na memória. Trago à memória aquilo que me traz. Aleluia. O povo de Israel, amado do Senhor, sofreu 400 anos. Pau puro. Era pau puro lá, hein? Escravos. Abriu-se o mar vermelho, Deus diz assim: abre a Páscoa. Faça um memorial. Memorial. Para que vocês lembrem o quê? Os 400 anos? Não. A libertação. O meu poder que liberta vocês. E o povo começou a lembrar o poder de Deus que liberta eles. Então, aquilo fica no passado. E o olhar de Jesus para Pedro substitui. Toda vez que o galo cantava, o Pedro realmente lembrava das palavras de Jesus, mas imediatamente lembrava do olhar do amor, do olhar da graça. Hoje, sobre cada um de nós aqui, há o olhar de Jesus sobre nós. Há o olhar da graça. Realmente eu sou que nem Pedro. Eu não enxergo minha fraqueza. Eu acho que sou tal. Eu acho que estou pronto. E de repente, eu dou uma falhada. Mas o Senhor Jesus está intercedendo pela sua igreja. O Senhor Jesus está intercedendo por você. Está intercedendo por mim. E há algo que Ele faz que me levanta, que me leva a trilhar o caminho do arrependimento, que me leva a trilhar o caminho de volta para Ele, aos braços dEle. Ele me abraça, Ele me acolhe e diz: meu filho, vamos adiante. Eu estou te preparando para realizar a minha obra aí na terra. Igreja do Senhor, muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós erramos, mas há um maior que está intercedendo por nós. A cada dia Ele intercede por nós e Ele fala à sua igreja: o meu olhar de graça está sobre cada um de vocês. Quantas são as nossas falhas? Eu não tenho falha. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Bem-aventurado os humildes de coração, os dependentes de Deus, porque deles é o reino dos céus.
O reino dos céus não era o Pedro que diz: estou pronto para te seguir da prisão e até a morte. Aquilo era nos pés e era a emoção de Pedro que queria seguir. Para seguir Jesus, tem que negar a si mesmo. É o Espírito que tem que fazer a obra. A obra não é na carne, a obra é no Espírito. Palavras de Jesus. Mas o olhar da graça. Abriram a porta para Pedro trilhar o caminho do arrependimento. Assim como Jesus olhava para Pedro, Ele olha para você. Porque Ele sabe que você já errou. Ele sabe que você está errando ao não enxergar o estado do teu coração. Assim como Jesus preparava Pedro, Jesus está preparando você. E Ele por isso avisa. Ele avisa para você e para mim. Ele diz: o inimigo está peneirando a igreja com a minha permissão. A igreja que pensar que está pronta, Jesus vai dizer: não está. Muitos vão me negar. Se convertam. Orem. Vigiem. Se fortaleçam. Se unam. Perdoem uns aos outros. Andem de mãos dadas uns com os outros. Porque o tempo é chegado. Porque o leão vai rugir como jamais rugiu. E muitos que estão de pé, e muitos que estão na casa do Senhor a cada domingo, se não mudarem, não vão suportar. Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos para que não caiam. E quando caírem, que eles não desfaleçam. Mostra a eles o caminho do arrependimento. Mostra a eles o olhar da graça de Jesus. Mostra a eles o caminho da restauração. É chegada a hora, o inimigo está peneirando. Igreja, se prepare. Admita a sua fraqueza, amado irmão. Admita a sua fraqueza, amados pastores. Orem. Clamem por socorro. Despertem. Vigiem. O nível espiritual dos dias de hoje, dos dias de ontem, não é suficiente para encarar os desafios do amanhã. Aquele que precisa despertar, aquele que precisa discernir e ainda não discerniu um momento tão importante das nossas vidas. Deus fala: levantem, clamem, peçam socorro. Hoje eu quero pedir socorro pela igreja do Senhor. Hoje Deus colocou colírio nos nossos olhos para entender o que está sendo montado aos quatro cantos desse mundo.
para entender o momento decisivo, que não vai ser pelas nossas forças. Hoje é dia de pedir perdão como igreja primeiro. Quem quiser se unir agora, e fique de pé. Em primeiro lugar, vamos pedir perdão pela igreja, nossa igreja e as igrejas em geral. Amados, não vou ficar chateado. Se você não está de coração nessa oração, fique sentado. Como igreja, vamos pedir perdão. Diga comigo: Senhor, queremos pedir perdão. Queremos reconhecer que muitas vezes não temos enxergado a nossa fraqueza e a nossa autoconfiança. Muitas vezes, como Pedro, temos andado na carne e na força do eu. Pai, pedimos perdão pela distração, pelo comodismo, por estar dormindo num momento tão estratégico da humanidade e da igreja do Senhor. Hoje, decidimos levantar, decidimos clamar: Senhor, socorre, ajuda-nos, Senhor, nesse momento difícil, dá-nos sabedoria, dá-nos poder dos céus, dá-nos humildade, dá-nos um coração rendido a Ti, que só quer fazer a Tua vontade. Pai, pedimos pela igreja dos 4 cantos desse mundo, pedimos pela igreja do Brasil, pedimos pela nossa igreja. Senhor, perdoa, coloca Teu sangue sobre nós. Queremos colírio para os olhos, para enxergar os nossos erros. Queremos do Teu sangue para trocar as nossas vestiduras. Queremos mais de Ti para saciar a fome da nossa alma, a sede da nossa alma. Aceitamos o Teu convite, que diz: aquele que tem sede, vem e bebe de graça a água da vida. Queremos agora receber da Tua água, em nome de Jesus. Abre teus braços. Espírito do Senhor, derrama as Tuas águas. Pai, como Ezequiel, Pai, que as águas que já estão cristalinas nesse lugar comece a se avolumar, Senhor. Que saiam da canela, que cheguem aos quadris, porque estamos nos preparando, Senhor, para nadar nessas águas, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, não pelo nosso merecimento, Senhor. Visita essa igreja, visita Teus servos. Ah, meu Pai, arradara dala varadala varadala varadaya chara dala varadaya ora dala varadara vai. Aleluia. Existem 2 tipos de pessoas aqui. Aquele que está no momento de grande luta na sua vida, luta contra a carne, luta contra a tentação, e necessita de ajuda, necessita de força. Deus promete que você não será tentado mais do que pode suportar, e que na hora certa Ele vai te dar livramento, para que você possa escapar desse momento. Eu quero que você que esteja nessa situação fique do meu lado esquerdo aqui, venha à frente rápido.
quem está no momento de grande tentação, de grande luta com a sua carne, e precisa de força, à minha esquerda, por favor. Oh, ninguém. Oh, igreja muito boa. Meu Jesus. Ninguém passando por esse momento. Obrigado, amado. Obrigado, Espírito do Senhor. Precisa primeiro vir. Pode ser a minha direita, acho que esquerda. Oh, Paula, bom te ver. Na esquerda. Deus quer dar a vocês livramento. Deus quer fortalecer vocês. Antes de orar por vocês, tem um segundo grupo. O grupo que já negligenciou e já errou. Fez uma coisa que não gostaria, sabe, que não agradou a Deus. O galo hoje está cantando na tua vida. Caia em si, lamente o erro. E enxergue o olhar de Jesus sobre a sua vida. O Jesus está dizendo, eu não desisto de você, eu quero te restaurar, porque eu quero te usar. Trilha o caminho do arrependimento. O caminho do arrependimento é esse corredor à minha direita. Eu não quero nem saber o que aconteceu. Venha e fique à minha direita, porque Deus quer te restaurar hoje. Aleluia. Você fez algo que sabe que incomodou a Deus. Deus quer te preparar. Venha ao encontro de Jesus hoje aqui. Trilha o caminho de Pedro. Fecha teus olhos e enxerga o olhar de ternura do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida. Aleluia. Não importa se é uma falha grande ou uma falha pequena, mas você foi pela carne e não se deu bem. Vem mais à frente, Márcia, por favor, mais à frente. Aleluia. Com todo amor, carinho e respeito por vocês, eu incluo agora, nessa oração, aqueles que por algum motivo não tiveram coragem de vir à frente. Fecha teus olhos e participa dessa oração, concordando, por favor. Em primeiro lugar, Senhor, eu oro por aqueles, se os pastores quiserem pôr as mãos neles, eu oro por aqueles que estão aqui à minha esquerda. Maria, bota a mão na Paula. Eu quero orar por esses que estão aqui à minha esquerda, que estão num momento de grande luta. O inimigo está peneirando, a tentação está batendo a porta, e eles precisam agora estar no Espírito, eles precisam agora ser fortalecidos por Ti. Eles precisam agora, Senhor, do fortalecimento vindo de Ti. Em nome de Jesus, recebe agora o toque do poder do nome de Jesus, o toque do Espírito do Senhor, ser fortalecido em nome de Jesus. Que venha agora, meu Pai, dos céus o livramento, desfazendo todo e qualquer laço que o inimigo esteja preparando contra essas vidas, que seja desfeito agora, da sabedoria, da firmeza a Ele, Senhor, para caminhar pela carne, em nome de Jesus. Agora eu olho para o meu lado direito e te peço, meu Pai, assim como Pedro trilhou o caminho do arrependimento, eu sei que Tu estás olhando para cada um deles, com um olhar de amor, com um olhar de convite aos Teus braços, Senhor. O olhar da graça, Senhor. Que eles agora recebam, tenham certeza que estão sendo acolhidos, perdoados, pela Tua graça, pelo Teu amor. Recebe agora, levanta a mão, todo mundo levanta a mão nessa igreja. Recebe agora o toque da graça do Senhor. Recebe onde você está o toque do Espírito Santo do Senhor. Recebe agora
o abraço de amor do Senhor. Recebe agora o incentivo do Senhor, dizendo: eu jamais desistirei de ti, eu estou contigo, eu te levanto, eu vou caminhar contigo, eu vou te preparar, eu vou te restaurar, e tu vais ser usado para restaurar muitas vidas, como Pedro foi usado. Hoje é um dia marcante na tua vida. Recebe pela fé. É uma mudança. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Dá a mão para o seu irmão do lado, vocês podem ficar aqui. Atenção. Pedro ainda não está preparado. Só semana que vem que ele se prepara. Você ainda não está preparado. Hoje apenas quem está na tentação sabe que você precisa mais do Espírito. Quem caiu, falhou, sabe que já recebeu perdão e está restaurado. Mas ainda não está pronto para ser usado pelo Senhor. Semana que vem, então, nós complementamos. Pai, eu te louvo e eu te agradeço por esse dia maravilhoso na tua casa. Tu és um Deus maravilhoso. Tu tens falado aos nossos corações. Pai, a tua palavra tem cada vez sido mais profunda aos nossos corações. E eu te agradeço por isso, porque já não há mais tempo de relacionamento superficial contigo. Tu estás tratando a tua igreja. E nós queremos declarar o nosso agradecimento, a nossa gratidão pelo teu cuidado com cada um de nós. Tu cuidaste de Pedro e tu cuida de cada um dos que estão aqui. Que essa palavra fique incomodando o coração de cada um de nós e nos preparando para o próximo domingo. Pai, eu oro por quarta-feira, que os casais possam se achegar aqui. Todo o impedimento que o inimigo vai tentar fazer de discussões, que tudo caia por terra, em nome de Jesus. E prepara, Senhor, cada detalhe dessa reunião para a glória do teu nome. Leva-nos agora em segurança aos nossos lares, debaixo da tua unção e proteção, em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3. Aleluia! Hoje eu acabei 5 para o meio-dia. Hoje eu tô com saldo de 5 minutos para a semana que vem.